Olá, muito bem-vindo ao nosso curso de representologia e a gente vai entrar aqui na aula 2, as teorias e os conceitos da representação. Sou o professor Dr. Ricardo Cortes Lopes, muito bem-vindo, espero que apreciem a jornada. Essa aqui, sem dúvida, é a aula mais densa, tá? É a aula que provavelmente é a mais comprida que a gente vai ter, porque ela é uma aula densa com muitos autores, né, que falaram da representação. A representação, como vocês devem ter percebido, é um assunto muito amplo, tá? Porém, o mais engraçado é que os autores que eu vou mostrar aqui, eles não lidaram de frente com a representação, né? Geralmente a representação é 20% da obra deles. Então eu vou fazer aqui um esquema de sintetizar as ideias deles, tá? No livro vocês vão encontrar bibliografia sobre esses autores, vocês podem ir atrás dela. Inclusive no livro eu não citei ninguém. Eu fui colocando ali os autores de acordo com a minha descrição das ideias deles, porque eles não tiveram um cuidado tão forte com a ideia de representação. Então a ideia é mostrar para vocês aqui um sobrevoo e vocês podem aprofundar, quem quiser, né? Bom, a ideia é que a representação foi objeto desses muitos intelectuais, só que ela sempre foi um conceito, ou no máximo uma ferramenta, né? A nossa ideia como ciência é passar justamente do conceito para a teoria. A minha ideia não é só utilizar as representações como uma ferramenta para buscar dados para alimentar a sociologia, por exemplo, que é a minha área de formação. E então eu estou fazendo uma história da representação. Vocês vão ver ali nos textos complementares que tem o texto do Chartier, que ele dá uma retomada na ideia de representação, mas vai ser um pouco diferente do que a gente está se propondo aqui, tá? Aqui é uma aula que a gente vai ver os autores por cima aqui e vai traçar uma tendência deles, tá? Porque esse é o capítulo de revisão, tá? Do que se falou da representação até o momento. Então, em vez de apresentar isso aqui tudo para vocês, quem tiver muito interesse pode pausar o slide aí e ver. Mas eu vou falar de alguns autores alemães e franceses e de várias áreas sobre o tema, tá? Então não vou me restringir às ciências humanas. Vou entrar nas ciências exatas também, que também falaram da temática. E vou seguir em frente também. Eu não vou fazer distinção de área. Foi uma revisão exaustiva. Provavelmente escapou alguma coisa, tá? Mas daí, para isso que tem novas edições dos livros. Não precisa a gente ficar também... A gente não precisa também ficar se martirizando. Faz atualizações do livro e vai inserindo, tá? Essa aqui é a minha ideia. Vamos lá. Representação representacionista, tá? Ela é uma representação que funciona como se fosse um espelho, tá? Ela considera que a representação é igual ao conhecimento. E a gente pode dizer que essa representação antiga e medieval, tá? Porque não se pensava a representação como sendo o saber já purificado e já conhecido e já tudo finalizado, né? Então a gente tem, por exemplo, o mundo das ideias do Platão, por exemplo, é um bom indício de que esse conhecimento é igual à representação, tá? Quem falou muito dessa representação foi o Michel Foucault e o Stuart Hall, tá? Inclusive o Michel Foucault chama isso de representacionismo. Então, vamos para a próxima representação. Representações mentais, tá? As representações mentais, elas são muito fortes na psicologia. E como funciona, tá? As representações mentais, elas estão dentro de uma discussão muito ampla sobre modelos mentais também e representações proposicionais, tá? Mas dentro da psicologia, então, essas representações mentais, elas seriam a tradução do mundo externo na percepção do indivíduo, que pode ser evocada mesmo sem o estímulo estar ali, né? Então, por exemplo, se eu desligo a luz e tomo um soco, no momento que uma pessoa desligar a luz perto de mim, mesmo sem intenção de me dar um soco, eu vou sentir aquele soco. Então, eu já tenho ali uma representação mental, certo?
Lembrando que depende muito também das escolas psicológicas e tal. Isso aqui eu fiz uma média do que eu encontrei sobre o tema, tá? Mas tem as representações mentais, também tem representações proposicionais, que é o encadeamento de símbolos essenciais para o potencial comunicativo da linguagem natural. Isso aqui tem que traduzir da linguística, né? Que é uma psicologia que se aproxima muito da linguística. E os modelos mentais, então, são projeções internas e por isso estruturais do mundo interno. E as imagens também são colocadas dentro desse grande barco, né, das representações mentais, que são as interpretações dos modelos sob uma dada perspectiva. Então a gente tem ali, eu botei ali embaixo essa ideia um pouco, né, essa é uma representação um pouco relativista, né, que a gente pode ver o indivíduo falando para o outro sobre a casa, utilizando a palavra casa, e daí gerou um modelo mental ali, uma representação mental de uma casa verde, e no indivíduo ele entendeu como uma casa roxa, né? Roxa ou rosa ou lilás. Não sou muito bom com cores, tá? Então, essa é um pouco a ideia, tá? A representação dentro da psicologia não tem das representações mentais, tem um pouco dessa discussão, tá? Eu não encerrei a discussão, mas se vocês forem procurar por esses termos, vocês vão encontrar essa discussão. Kant, então, ele fala da representação muito fortemente na Crítica da Razão Pura, tá? Que ele tá falando muito do númeno, né? Que é o númeno, ele é a essência das coisas, né? A gente não consegue chegar no númeno, a gente consegue chegar nos fenômenos. Então ele tá negando que a representação nos permita chegar na essência das coisas, né? E a realidade, então, é uma representação da nossa mente, a realidade que a gente toca, né? Que a gente sente, ela é uma representação da nossa mente. Mas só que eles são. A gente percebe essa realidade por meio das categorias. E como esses objetos são representação da mente, elas não deixam a gente chegar no número, entendeu? Então a representação é como se fosse a gaiola que nos impede de chegar no número. Então é por isso que ele fala de representações que são intuitivas e representações que são discursivas, porque tanto a fala nos limita, quanto a nossa própria intuição subjetiva, né? Então a gente não consegue chegar. A gente sabe que o Kant, ele é, né, um filósofo de síntese, mas nesse caso a representação para ele aparece como um contorno, né, do númeno. Mas ele também não acha que a gente consegue chegar nesse número. Então eu acho que a gente que fica meio que no 0 a 0, né? Tem autores que consideram a representação mais limitante ainda. O Schopenhauer, então, ele fala, né, do mundo como vontade, representação, livraço, um dos grandes clássicos da humanidade, que ele fala, né, que é possível chegar ao número, mas as representações nos impedem, né? Vocês vejam, consigo chegar a uma discussão que já vem sendo feita com Kant, mas as representações, no caso, elas não são incontornáveis, elas simplesmente nos impedem de chegar no número. Vocês percebam que é uma mirada muito mais pessimista, né? Porque o Kant, ele ainda diz que, bom, daí também depende de quem está lendo o Kant, né? Mas seria possível chegar no número, mas a representação ela te atrapalha. E aqui a representação impede, não é nem atrapalhar, é impedir. Então, esse é um outro filósofo que fala de representação, que também tem a ver com isso de o papel que se dá para a representação, né? Porque a representação aqui funciona mais ou menos como o senso comum funciona para alguns filósofos, tá? Vamos lá, parece que tá um pouco aleatório, mas não tá? A gente vai ver mais para frente de tudo junto, tá? Baudrillard, então, as representações são criadas intencionalmente para desviar do real. Então a gente vai ter um grupo que vai estar criando as representações para desviar do real, né? E daí por isso que ele fala de hiperrepresentação, né? Que é a representação mais perfeita. Então, um exemplo que eu vi assim nas minhas leituras é uma caixa de suco de uva. A uva que vai estar ali naquele suco, ele não é uma uva real. É a foto de uma uva real, provavelmente com o Photoshop ali, que vai fazer essa uva ficar mais bonita do que uma uva verdadeira. O caso é que o gosto da uva falsa talvez te convença
que tenha mais gosto de uva do que a própria uva. Então, nesse caso, a representação é um simulacro. Ela é feita para que você queira comprar o suco, porque você foi convencido que aquele suco é real, certo? Então, para o Baudrillard, simplificando, tá? É um pouco isso. Hiperreal, vocês vão encontrar também os temas do... Se vocês forem procurar, vocês procurando por esses temas, vocês vão acabar encontrando Baudrillard, tá? Tem também as representações que eu denominei de representações técnicas, tá? Que são recursos gráficos utilizados pela ciência, porque daí ela faz a pesquisa e daí ela coloca todos os dados e informações por meio de uma representação, tá? Isso faz que a representação seja uma hipótese da investigação, um teste da hipótese ou ainda uma ilustração, tá? Geralmente estatisticamente embasada. Aí ali, só para exemplo, eu coloquei as representações cartográficas, a política e a gráfica, tá? Cartográfica ali vocês estão vendo a projeção, talvez de Mercator, eu não lembro, corrijo ali nos comentários, se acharem que não, que se vocês souberem que é outro, né? Tem a representação cônica, deve ser essa aí até. Tem representação política, então, que daí, desde o século XIX, toda a democracia representativa se baseia numa ideia de que a história mostra que tudo se direciona para a representação política. Então, se faz uma representação política utilizando a mesma palavra, que parece uma coisa nada a ver, mas tem tudo a ver também. Porque daí a representação por base no voto, conduzindo a uma cotatização, né, da população, uma segmentação representada pelos partidos. E a representação gráfica, então, e daí a gente vai ter modelos que a gente faz com base nisso, como os modelos que o físico Lorentz fez para pensar a distribuição do fluxo de água. Tudo isso são ilustrações a partir da representação, são representações técnicas, elas são resultados de pesquisa ou vão guiar pesquisas. Tá, com relação às representações primitivas e modernas, tá? O Lévi-Brou, um dos grandes antropólogos do século passado, ele utilizou muito a etnografia para pensar dois tipos de representação, tá? As primitivas, que daí se baseiam na memória, na abstração, na generalização e na classificação. Então, as tribos que ele pesquisou, no caso, elas tinham representações baseadas muito mais na memória e na generalização. O que são diferentes das representações científicas, né? Que elas são abstratas, sim, que nem as outras, mas elas também são mais racionais e são analíticas e conceituais. Elas se baseiam muito no conceito, enquanto a representação primitiva, que ele chama de primitiva, e os antropólogos de hoje odeiam, né, que se fale a palavra primitiva, e talvez com razão, né, porque é quase uma hierarquia. Mas, enfim, ele distingue essas duas representações, tá, com base nas pesquisas dele. Temos também as representações dos estudos culturais, né, que daí o Stuart Hall já tinha pincelado, né? Que ele tinha falado ali junto com o Foucault, né? Provavelmente eles devem... Eu não sei se eles eram da mesma época, mas... Com certeza teve um diálogo, né? O Foucault muito, muito difundido. E ele fala de 3 tipos de representação, tá? Reflexiva, que daí é o que eu falei que a representação ela é um espelho, né? Uma mimese. Também tem a representação intencional, que daí ela tem a ver... Ela tá no sentido retórico de produzir o convencimento, tá? Então eu utilizo a representação do outro para produzir um discurso que vai convencer ele do ponto que eu preciso que ele seja convencido. E a construtivista, que aposta no caráter social da representação, já que ela é construída por e para os outros. Então ela é construída na relação, né? Então é uma representação que ela não é focada na persuasão, mas sim ela é construída na interação, né? É interacionista, né? Construtivista. E daí a gente vai ver que numa definição mais específica de representação mais técnica do parte do Hall, não sei como é que fala, é um sistema composto de conceitos e de signos, né? Que levam à cultura compartilhada. Então a representação ela é uma cultura compartilhada porque ela foi construída, né, nessa relação. Aí ela distingue que ela é composta de 2 sistemas, um sistema de conceitos,
as ideias que carregamos, né, como um mapa conceitual, e e conjuntos de signos, apresentando por diversas linguagens possíveis, tá? Então, tudo isso, gente, dentro da semiótica, tá? São estudos culturais por meio da semiótica. Então, a linguagem técnica começa a ficar mais densa, e tudo isso para alimentar a área de estudos culturais, que é uma área também que é autônoma, né? Tem a antropologia que estuda a cultura, mas a área de estudos culturais ela é uma área que fica além, que tem seu próprio espaço, tá? Também tem as pré-representações e as correpresentações, que são muito da área da pedagogia, tá? As pré-representações são aquelas ideias já gestadas e que já estão imodificáveis, já estão estabilizadas, tá? Tá, então as pré-representações são aquelas já gestadas, tá? E estão estabilizadas, no sentido de que a ideia está muito forte, a representação já está bem consolidada, tá? A gente vai ver depois que o pessoal da psicologia vai pensar um pouquinho diferente, tá? Que daí existe uma área da representação que ela é mais densa, mas não quer dizer que seja um tipo de representação, tá? As correpresentações, então, são formulações que vão se alterando com novas aprendizagens, comunicação e interação. Então, a representação, ela deixa de ser... aquela primeira representação, ela já está bem consolidada, né? Já a correpresentação são as ideias que se alteram. Aquela ali já é muito fixa, essa aí já não é tão fixa assim. São dois tipos de representação que daí uma é mais sólida e outra é mais fixa. A gente vai ver mais pra frente que tem teóricos que vão botar isso tudo num lugar só, tá? Representação semiótica, então, são as da matemática. Eu falei que não vai ficar restrito só ciências humanas e naturais. Eu diria que é uma espécie de tradução, tá? São conjuntos de símbolos com regras bem definidas e que representam uma mesma informação na matemática. Então, aqui eu dei um exemplo, tá, de fração, que todas essas aqui, elas representam metade, né? Mas eu poderia fazer diferente. Eu botei em forma de fração, é uma representação semiótica. Agora eu poderia, por exemplo, fazer a raiz quadrada, o número menos 1, o número 0, eu poderia fazer raiz, o número 0, o 0 é um número, mas também 1 elevado a 0 também é 0. 4 menos 4 é igual a 0. E daí eu também poderia fazer a função x igual a 4, sei lá, tipo alguma coisa assim. Todas contendo a informação 4, levando ao número, né, que é em última instância a discussão ali que a matemática está fazendo. A gente tem também as representações da psicanálise, tá? Que são bastante abstratas, tá? Mas eu vou trazer aqui só a questão da coisa, né? Das Ding, não sei como é que fala. Mas aí tem a representação da coisa, né? Que é o complexo associativo construído por representações sensíveis. Então, a coisa seria aquilo externo ao indivíduo que é percebido pelo sentido, e ele é construído um duplo ali, não um duplo perfeito que nem no representacionismo, mas é construído um duplo que daí é a representação da coisa. Também tem a representação da palavra, tá? Que daí eu nomeio essa palavra por meio da representação. Então eu classifico ela, boto um nome nela, né? Tem aquela velha frase, né? Galinha que tem nome galinha que tem nome não vai pra panela. É parecido com essa ideia, tá? Tornando didático, a explicação ela é muito mais complexa, mas a gente bota um nome a gente representa pela palavra e coloca um nome e classifica, tá? E a representação da representação, que é o significante que é estudado pela linguística, tá? Então, se vocês quiserem entender a representação, procurem as discussões sobre significado do Fernand de Saussure, que vocês vão entender um pouco melhor, tá? Chegamos perto da minha obra, que aqui a gente tem as representações individuais e as coletivas do Durkheim, né, que inclusive é um dos fundadores da sociologia, e eu tenho um diálogo direto com ele, né, vocês vão ver. Bom, as representações individuais, elas são
únicas e não compartilhadas. Então, os indivíduos eles têm essa representação e é uma representação só dele e não é compartilhada e só o indivíduo tem e é o caso, é o campo de estudo da psicologia, né? E as representações coletivas, simplificando um pouco, porque a obra é enorme, né? Mas elas são compartilhadas e criam a coesão do grupo, né? Então, simplificando, uma nação tem representações coletivas em comum e daí ela vai lá e consegue se tornar uma nação, os indivíduos eles compartilham aquelas representações e por isso elas formam um grupo, tá? O Durkheim, ele inspira diretamente as teorias das representações sociais do Serge Moscovici, tá? Que se baseia nas representações coletivas, mas o foco deles passa a ser o grupo e não sociedades, tá? De uma perspectiva da psicologia social, isso faz total sentido. Em vez de estudar as nações, que nem o Durkheim fez, foco no grupo e não sociedades, então. O Moscovici ele também descreveu objetivação e ancoragem, tá? Que são dois processos que formam representações. Então, quando a gente tem quando a gente está no mundo normal e percebe alguma coisa, a gente ancora ela, a gente já tem uma representação que fala daquilo. Então, se eu vejo um pato, já tem uma representação de pato, esse pato é percebido ali e não precisa criar uma representação nova, ele está ali dentro do pato. Só que pode acontecer que eu veja um pato com pernas de cavalo. Nesse ponto eu vou precisar objetivar, porque eu vou precisar criar um conceito novo, né? Uma representação nova. E é nisso que entra a objetivação e a ancoragem. Eu vou precisar pegar um estímulo parecido previamente para poder criar, para poder objetivar. Eu vou objetivar, daí vai fazer, significa que faz parte do mundo, não é um delírio da minha cabeça. E eu vou ancorar no meio das outras representações, tá? Então é um pouco essa ideia de uma produção social do significado. É um gênio o Moscovici, tá? E até o momento essa era a melhor definição de representação, né? Que daí, se vocês olharem no livro, eu vou trazer essa definição escrita ali na epígrafe de entrada. Que as representações elas circulam, se chocam, produzem, mas o Moscovici ele não foi o melhor definidor de representações, tá? A Denise Jodelet representou melhor a representação do que o Moscovici, tá? Isso eu não vou detalhar na perspectiva dela, porque tem no livro ali bem detalhado. Uma outra contribuição muito importante é ter do núcleo central, né? Do Abik. Que daí... Lembra que eu falei das representações e correpresentações, etc e tal? Bom, esse é o autor que ele junta os dois, tá? Ele nota que as representações elas têm permanências e mudanças. Então ele fala do núcleo central dos elementos periféricos. Esse núcleo central ele é mais duro, a representação tá ali protegida, tá? Enquanto os elementos periféricos mudam bastante. Então tem exemplos de representações, por exemplo, a representação de política, ela tem um núcleo duro que é a questão do mando, por exemplo, tá? Mas aí muda muito ao longo da história onde que tá esse elemento periférico da representação. Em um momento ela é focada na pessoa do soberano, mas em outro momento ela pode estar focada no próprio indivíduo, na própria representação política. Então muda bastante, tá, o elemento periférico e ele consegue perceber esses dois ramos. É interessante notar que a teoria do núcleo central ela funciona muito por estatística, tá? Então vocês vão ver ali quadros de estatística, de distribuição, etc e tal. Isso foi muito importante para pensar a minha teoria, que daí eu vou trazer no próximo slide. Mas tudo isso ainda é baseado numa representação, né? Na representação com as suas variações, mas ainda assim é uma representação que vai se ver outros núcleos, mas ainda assim é uma representação, tá? Eu trago no livro do Construído Contexto a teoria dos contextos representativos, tá? Que daí eu consigo estudar a partir dele a relação entre as representações, né? Elas passam a se relacionar entre si dentro dos contextos, né? Eles arquitetam as representações arquitetam os contextos e daí ali é possível medir interação, dispersão também, que nem o núcleo central também, mas daí é dispersão das representações
e uma perspectiva de mudança dela dentro da linha diacrônica. E, claro, dá para ver que a herança sociológica é essencial, né? Porque daí eu tô tirando elas do interior da mente do indivíduo, porque por mais que a gente tenha os padrões de distribuição ali, de frequência e de distribuição, ainda assim, ali da teoria anterior, ainda assim elas estão dentro da mente do indivíduo alimentando a psicologia social, tá? E esse aqui ele tá alimentando a sociologia, mas já foi um segundo passo para a representologia. Bom, eu trago aqui para vocês umas tendências das teorias, tá? Isso no livro tá mais descrito, mas eu vou trazer aqui para vocês terem uma ideia. Então a gente tem 3 tipos, tá? Realista, relativista e negacionista, tá? Na realista, a representação é o sinônimo de único caminho para o conhecimento. E daí a gente tem ali o representacionismo ou o sentido reflexivo, tá? Reflexivo no sentido de espelho, tá? Não no sentido de reflexão, no sentido moderno da coisa, tá? Relativista, então, existem muitas relações, múltiplas representações sobre o mesmo objeto, e tem 2 variações, tá? A que se utiliza da representação para entender atores sociais, e aquela que é utilizada para ilustrar um conhecimento de pesquisa, que são as técnicas, né? Então a gente tem ali as sociais, as mentais, as individuais, coletivas, inclusive as pré-representações primitivas, semióticas. Inclusive as que a gente acabou de ver agora, tudo são relativistas, né? Porque elas admitem que podem existir diferentes representações de um mesmo objeto, tá? E a negacionista, que daí ela é muito negativa e ela coloca a representação como um desvio do conhecimento. E dela existem 3 variações: a que nega a possibilidade de existência de representação e a que nega que a representação possa levar ao conhecimento, já que ela desvia uma ilusão do número, tá? Então, a gente tem aqui o Foucault, Schopenhauer, as representações culturais, o Baudrillard, o Kant, todos eles são mais negacionistas da representação, tá? A representação, ela não te conduz para a realidade, tá? Não existem múltiplas representações de um mesmo objeto, que eu chamo de referente, tá? Na representologia. Não tem, tá? Então, elas é um ponto de vista muito negativo. Achei que tinha mais slides. Bom, essa foi então a primeira aula de revisão. A gente vai agora partir para a próxima aula já para a parte de teoria e depois de metodologia. E eu espero que vocês apreciem essa ciência e apreciem o caminho, certo? Então, obrigado. Até a próxima aula.